eu vou te compartilhar esse exemplo aqui, que é da Geniotech, para você ter aí como um modelo. E aqui a gente tem a database, que basicamente é a compilação de dados de todas as métricas que serão importantes para a gente, do GAM. E aqui na aba resumo, que a gente chama de foto de performance. Por que foto de performance? Porque em uma imagem só, a gente consegue ver a performance total do publisher, misturando métricas do GAM com métricas do GA4 também. Então, a gente consegue ver isso de forma cronológica, desde o mais antigo até o mais recente, por dia. Então, por isso que a gente chama foto da performance, porque a gente vai compilar todas as informações para cá e a partir dessa visão mais macro, a gente vai para o micro. Então, a gente cria outras tabelas dinâmicas a partir dessa base de dados, né? Então, a base de dados vai servir para a gente criar várias tabelas dinâmicas e a foto da performance vai servir para a gente ter uma visão só a performance total do publisher, combinando as métricas do GAM e do GA4. Então, essa foto da performance tem a soma da requisição de anúncio por dia, o match rate, que a partir dessa aula você vai conseguir já fazer as outras aulas da lista de tópicos, drop-off, impressões por dia, receita por dia, impressões mensuráveis, número de cliques. E a partir dessas métricas, lembra que eu tinha até falado que tem métricas do GAM que são fórmulas, né? O ICPM é fórmula, CPC é fórmula, CTR é fórmula. Então aqui a gente vai calcular com a fórmula e por teoria da métrica, a métrica exata, né? Porque se a gente utilizar dentro da tabela dinâmica o SPM, ele vai calcular a média da média, ou seja, vai fazer 2 cálculos por cima, e isso não está correto, né? Então, a gente vai replicar isso para o Ibercache. Eu já tenho aqui o GAM do Ibercache. E o primeiro passo é ir aqui para relatório. Eu vou fazer um exemplo, um relatório novo, não vou modificar o seu. E até, não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou colocar aqui Kátia para você poder entrar outras vezes e ver a caixa. Você sabe se esse GAM tem mais de um domínio ou é só Ibercache mesmo? Beleza, não tem problema. Então aqui a gente vai deixar assim, o nome você pode colocar algum nome padrão. Segundo o SOP, que depois no SOP você vai ver, o nome padrão seria database e o nome do domínio. Aqui em intervalo de datas, a gente coloca os últimos 30 dias. A moeda, de preferência, sempre em dólar. Por quê? A não ser que o publisher especificamente tenha falado para você que ele está monitorando as métricas em real, a gente sempre utiliza o dólar como padrão, porque também a gente consegue fazer análises de métricas de outros domínios. Por exemplo, se a gente quiser analisar o seu portfólio e todos os outros domínios que você tem são em dólar, então isso facilita a gestão, mas para uma questão operacional. Mas principalmente dólar, senão a gente utiliza a moeda, o real, né? E agora a gente vai para... Eu vou deixar filtros por último, porque eu filtraria, se esse GAM tivesse mais um domínio, eu filtraria por site. Entendeu? Então vamos ver, aqui acho que pode aparecer. Vou ver. Aqui, ó, tem BR e tem Ibercache. Então, esse daqui é um subdomínio e esse vai ser o domínio principal que está sendo monetizado. Então, eu vou selecionar esse. E aqui nas dimensões, a gente vai selecionar data, ou seja, date. O que mais que tem aqui? Mês e ano. Month and year.
A gente seleciona Add Unit, All Levels. All Levels por quê? Porque algumas vezes a gente cria Child Add Units, ou seja, dentro de uma Add Unit Parent, a gente tem Add Units filhas, por assim falar. Então, a gente quer ver todas as Add Units e não só as que são parent, né? Então, a gente seleciona isso. O que mais temos? URL channel. Tá. URL channel. O quê? Não precisa, não precisa. Tem também, mas como a gente tem uns nomes determinados, tem um formato de nome para cada unit, não precisamos ter o ID. O ID basicamente seria o número de série que está atrelado a uma unit específica. Então, esse número de série, como não é um dado específico, a não ser que, assim, só é o nome, é só, digamos, a identificação. A gente não consegue contar, não consegue fazer cálculos sobre isso, entendeu? Então, e isso poderia ser também, mas você consegue identificar isso também só com essa dimensão aqui da unit. Porque se tiverem o mesmo nome, não, o que você está falando está certo. Podem ter o mesmo nome, mas o ID é diferente. No entanto, eu acho que o GAM não deixa ou não permite você criar uma unit com o mesmo nome, porque já aparece um tipo de mensagem de alerta falando que essa unit está duplicada. Mas eu nunca priorizei e a gente nunca precisou utilizar, a não ser que seja uma análise bem mais granular, por algum motivo específico, de alguma situação específica. O próximo seria o theme source. E pronto, e é isso. Essas são as dimensões. Sobre as métricas, a gente vai selecionar. Como a gente sabe que eles rodam só no ArcExchange, a gente vai selecionar todas as mais importantes do ArcExchange, ou seja, impressões, cliques, até CTR a gente vai calcular. Então, eu não adicionaria ele. Receita, média de CPM só por acaso. Que mais? Add request, match rate, CPC. Que mais? Delivery rate até eu adicionaria. Esse daqui eu não incluí aqui, então vou ter que ajustar. Active View, Measurable e Viewable, porque a divisão dessas duas calcula o viewability, que seria esse, basicamente. Essa é a porcentagem de viewability, só que a gente vai fazer o cálculo usando a fórmula, que deveria ser a mesma. E a última métrica, que é uma métrica... Oi? O CTR é número de cliques dividido pela impressão multiplicado por 1000. Então, a gente vai calcular também o CTR. Se quiser, a gente coloca esse também só para validar que o nosso cálculo está certo, mas como a gente vai utilizar todas essas dimensões, a gente não vai ter o cálculo por dia especificamente, porque ele vai estar calculando com tudo isso. Por isso que a gente faz a foto da performance, para reduzir essa informação. Mas estou colocando ali por acaso. E a última métrica é o drop-off, que não está dentro do ArcExchange, porque o drop-off não é uma métrica específica do ArcExchange. Essa é uma métrica específica de tudo. Então, para achar o drop-off, vou aqui, ó, drop-off rate. Já temos tudo. As datas estou filtrando os últimos 30 dias, blá, blá, blá. E agora eu vou salvar e vamos aguardar o relatório ser criado. Quando puder, você pode entrar no com seu usuário no Nogam, só para ver se esse relatório aparece para você. Porque a gente está criando um template de exemplo para você utilizar em qualquer outro GAN também.
Então, agora a gente vai exportar os resultados sem incluir os headers aqui no Google Drive. Vamos aguardar. E só vou formatar aqui, vou deixar isso aqui em negrita, comprimir as palavras, congelar a primeira coluna. E uma questão muito importante aqui é, sempre no final do relatório vai aparecer essa linha do total. A gente precisa sempre eliminar esse total, porque qual que é o propósito dessa database? O propósito é, a partir dessa database, a gente vai criar várias tabelas dinâmicas e as próximas vezes, a única coisa que você teria que fazer é só continuar alimentando essa database com esses dados. Só isso, porque quando você fizer isso, as outras tabelas dinâmicas, elas vão atualizar de forma automática. Então, não precisa, só uma vez que você precisa criar a database e criar as tabelas, e depois dessa vez, a única coisa que você precisa é alimentar. Só isso. Aí o resto você vai conseguir já visualizar atualizado, né, com as datas que tem aqui. E aqui a gente seleciona todas as colunas até onde tem dados e todas as colunas até o final da planilha. Por quê? Porque justamente a tabela que a gente vai criar vai ser atualizada automaticamente, porque já vai estar considerando todas as filas que estão por baixo, enquanto você vai preenchendo elas. Beleza? Então, agora vamos criar. Isso daqui é database. Vou até trocar o nome. Name, talvez. E agora a gente vai criar a foto da performance. Então, vou inserir tabela dinâmica. Pronto. Aqui eu posso trocar de nome. Foto performance, ou resumo, ou geral, o nome que você quiser dar. E a gente vai seguir esse formato aqui. Então, primeiro, a data, né? Porque a gente vai comprimir as informações de forma cronológica, do mais antigo ao mais recente, para a gente identificar também as tendências. Então, primeiro eu vou colocar a data. Aqui, o que mais que fala? Add requests. Lembrando que add requests é um número contável, né? Então, sempre vai ter que ser aqui soma, porque a gente está somando todos os add requests que foram gerados nesse dia e por dia. Beleza? Depois do add request temos o match rate. O match rate também é uma fórmula, mas só por esse caso específico, match rate, a gente vai utilizar o average para só ter um aproximado. Mas o correto aqui seria, eu não sei se a gente chegou a, deixa eu ver, vou ver aqui, Ad Exchange, match rate, programmatic match rate. Eu tenho que verificar, porque tinha assim, o match rate, que está aqui em porcentagem, é todas as requisições match, ou seja, que deram match, dividido pelos add requests. Essa é a fórmula. Só que aqui o GAM, ele já me está dando a porcentagem direta. Só que a gente pode calcular também. A gente já tem um add request. Essas requisições é o que a gente não tem, porque não filtramos aqui no relatório para calcular. Então, essas match requests, que seria um número contável, para dividir entre outro número contável, que é o add request, eu não sei se é esse programmatic match rate ou é algum outro, mas eu vou pesquisar para você, porque essa seria a fórmula certa para calcular. Enquanto isso, a gente vai utilizar esse aproximado, beleza? Enquanto isso. E drop-off, né? Drop-off também,
o GAM já dá calculado, drop off, e aqui também vou utilizar um aproximado. Eu vou congelar isso daqui. Que mais temos? Impressões, que é um número contável. Então, impressões. Que mais temos? Receita, que também é um número contável. Então, receita. Então, soma. Tudo que é contável, a gente coloca como soma. Ok? Soma. Impressões mensuráveis, que a gente já tem também, que é um número contável. Soma. E cliques. Que também é um número contável, então tudo também é soma. Tudo que for dinheiro, como no caso da receita, eu vou colocar o formato aqui de dinheiro, para ver. E olha aqui o que a gente tem. Temos desde o mais antigo, cronologicamente, até ontem, organizado por dia. Aqui, por exemplo, se a gente olha esse dia específico, aqui no database, a gente vai ver todas essas linhas. Por quê? Porque estamos dividindo por AdUnit, por URL específica, por channel. Então, por isso que aparece mais um registro para uma data específica. Aqui o que a gente está fazendo é olhar o macro, ou seja, para uma data, quanta receita total foi gerada, quantas impressões gerais foram geradas. Beleza? Até aqui alguma pergunta, menino? Não? Beleza. E aqui, ó, aqui como a gente fez, já está corrigido. Lembra que saía erro por algum motivo? Então, aqui já estamos com esses dados. Vou até compartilhar com você. Para você já ter esse acesso. E agora, a gente vai fazer cálculo das métricas que o GAN também fornece, só que são fórmulas. E a gente precisa respeitar essas fórmulas, né? Então, essas fórmulas, cada uma delas, você vai, já a partir dessa aula, quando a gente finalizar, você já consegue seguir, vou mostrar aqui, já consegue seguir com o resto das aulas gravadas, já pode, beleza? Porque você só precisava dessa base primeiro, para fazer sentido do resto. Então, a gente tem uma aula de cada uma dessas métricas, e aí você vai fazer mais sentido do que a gente está falando. Mas com essa base já você vai conseguir continuar. Então, SPM, a fórmula, que tem uma aula gravada disso, você vai ver, é receita dividida pelo número de impressões, tudo isso multiplicado por 1000. Pronto, CPM. Aqui já estamos calculando o CPM de todos os dias, com a fórmula certa. Eu vou eliminar aqui o total, porque a gente, se quiser, assim, eu prefiro sempre manter o total, mas dependendo de como você estiver fazendo essa análise, você pode tirar também o total. Você vai aqui e você só tira isso daqui, Show Totals. Acho que seria, aqui, ó, viu? Saiu. Aqui eu só vou colocar. Então, CPC também. Qual que é a fórmula do CPC? Se assim não lembra. SPM dividido por 1000 multiplicado pelo CTR. Ok, vamos calcular o CTR primeiro, então. CTR é número de cliques que a gente já tem aqui, dividido pelo número de impressões totais, que é esse daqui. Acho que é multiplicado por 1000 também. Deixa isso validar. Não, acho que não é isso. CTR. É só isso mesmo. Número de cliques dividido por impressões. E isso é uma porcentagem. Então, aqui já dá para identificar tendências com essas métricas, que eu vou te mostrar agora. Então, só vamos completar esses com fórmulas. Viability é número de impressões mensuráveis dividido por número de impressões geradas. Aqui.
Tem um bom viability isso aqui, ou seja, a gente pode forçar a regra de preço. Mas o que eu estou falando vai fazer sentido quando você assistir às aulas. Fill rate é número de impressões totais dividido pelo número de ad requests. Aqui, ó, vou te mostrar. Número de impressões geradas dividido pelos número de requisições. Fill rate é taxa de preenchimento. Vou colocar aqui. Taxa de preenchimento. Oi? Não entendi, desculpa, menino. Sim. Uhum. Tem aula sobre ad request, match rate, impressões e fill rate. Todas essas aqui, essas 4 estão relacionadas. E tem um funil para você entender também por que a ordem é assim. Porque primeiro acontece o match rate, depois acontece o match rate. Perdão, primeiro acontece o ad request, depois acontece o match rate, depois acontece a impressão. E a partir disso, a gente calcula a taxa de preenchimento e a taxa de match rate também. Mas tudo isso vai ficar super claro para você nessas aulas. E o CPC, o cálculo que estava aqui, deixa eu lembrar, era o SPM dividido por 1000 dividido pelo CTR. SPM dividido por 1000 dividido pelo CTR. Pronto, CPC é dinheiro, né? Então, CPM é dinheiro, CPC é dinheiro, tipo assim, custo, mais do que tudo é custo. Então, tudo que é custo e ou receita, a gente coloca essa formatação do símbolo de dólar, né? Porque o relatório está em dólar, só para não confundir e para uma melhor visualização. Então, aqui a gente já tem o resumo de todas as métricas do GAM. E agora falta adicionar as métricas do GA4. Então, o GA4, que são essas aqui. Essas duas, do lado da programática, ou seja, do nosso lado, são as mais importantes. Essas duas falam quanto que o usuário está pagando para entrar no seu site por página e por sessão. Basicamente, essas duas métricas mensuram o valor da sua página. Só que a gente não consegue calcular essas métricas sem fazer essa análise por GAM. Então, a gente você teria o GAM da Ibercash? Perdão, o GA4? Pode solicitar para o Israel ou para eles... para o publisher, né? Para o publisher te dar acesso. Porque eu vou colocar a fórmula aqui, só para você, depois a gente vai ter uma aula disso, a gente não teve aula ainda do Pitch RPM e Session RPM, mas a gente vai ter, a próxima semana já chegamos nessa parte. Então, Page RPM é o total de vistas de página, é o total de receita gerada no site, dividida pelo total de vistas de página, isso entre parênteses, multiplicado por 1000. E o RPM de sessão, vou colocar aqui, em outras palavras, RPM de página, e aqui RPM de sessão. Não sei se sessão está bem escrito aqui, mas perdoe minha gramática em português. Então, e o RPM de sessão é a receita gerada no dia pelo site, dividido pelo número de sessões, então não é mais views, é de sessões, multiplicado por 1000. Então, eu vou deixar essa fórmula aqui para você,
Porque uma vez você tem acesso ao GA4, aí eu vou te explicar. Na verdade, eu vou te explicar agora, usando outro GA4 de outro publisher, só para você ver como que geramos esse relatório no GA4, beleza? Então, vou entrar aqui no... Cadê? Clientes, cadê? Clientes. No GA4 da Amuk. Não é esse melhor. Entrar no IC Extrador. Vamos ver se... Então, para criar um relatório aqui, primeiro você tem que ter acesso, né, ao relatório do GA4. E antes de entrar nessa parte do relatório, por que a gente utiliza o GA4? Vou te explicar. O GAM, dentro do GAM, a gente analisa o inventário. A gente analisa o inventário da página. Por isso que a gente, quando a gente faz o database, a gente gera todas as informações por ad unit. Então, a única coisa que a gente está fazendo aqui nessas datas específicas, está a informação de todos os ad units que foram gerados nesse dia, né? No GA4, a gente analisa o comportamento do usuário, ou seja, depois de que ele chega na sua página, o usuário chega na sua página, como o usuário se comporta e como o usuário interage com sua página. Entendeu? Então, para criar relatório, a gente pode ir aqui em explorar e criar um novo aqui do zero, blank, por exemplo, aqui. E esse é o formato que a gente tem as variáveis, as configurações, e aqui vai aparecer o relatório. Como eu já tenho um relatório feito, eu vou para meu relatório já feito, que é esse aqui, e eu vou te explicar tudo o que eu coloco aqui. Aqui, por exemplo, eu coloquei a data, coloquei todas essas métricas que a gente tinha visto aqui, views, que seriam vistas da página, sessão, bounce rate, tempo médio de engajamento por sessão, vistas por sessão e essas daqui, porque a partir dessas a gente faz os cálculos que a gente conhece, né, que a gente já falou aqui. Então, aqui, olha, bounce rate, sessões, vistas por sessão, tempo médio de engajamento por sessão e vistas por sessão. Acho que vistas por sessão não inclui... não, você está aqui. Vistas por sessão. Aqui na parte de configurações, eu vou configurar a estrutura do relatório. Então, aqui em linhas, coloquei a data, ou seja, a data é esse aqui. E em valores, coloquei nessa ordem. Sempre tento manter essa mesma ordem. Vistas, sessões, bounce rate, engajamento médio por sessão e vistas de página por sessão. Com isso, eu vou exportar aqui para Google Sheets. Peraí, eu não sei se eu exportei as datas certas, né? A gente estava exportando desde o dia 23 até o dia 22. Vamos lá. Últimos 30 dias, de 23 ao 22. Pronto. Aqui eu vou exportar. E você pode ver aqui, tá certo, olha, aqui as datas estão organizadas a nível de forma cronológica. Algumas vezes não estão desse jeito. Então, se não estão desse jeito, é só filtrar. Eu vou eliminar essa fila porque é o total e a gente não precisa dele. Se não estiver organizado de forma cronológica, é só usar o filtro aqui e colocar de Z para A ou de A para Z, que aí vai aparecer em ordem cronológica. Mas aqui já está organizado, então a única coisa que eu vou fazer é copiar isso tudo e eu vou colar aqui. Só isso. Aqui. Vários anos. E olha, já calculou aqui, né? O RPM de página e RPM de sessão. Então, quanto maior a tendência seja para essas duas métricas, melhor, porque enquanto mais dinheiro
um usuário esteja gerando, ou seja, esse 3,89 significa que um usuário paga ao publisher, ou tipo assim, o publisher está recebendo $3,89 por cada usuário que visualiza uma página. Então, é mais conveniente para o publisher que esse valor seja o mais alto possível, porque isso significa que o usuário está dando o valor necessário ou o valor muito mais alto para a página, o que significa que ele está interagindo mais com a página, está tendo mais tempo na página para que os anúncios, os blocos de anúncios, tenham mais possibilidades de ser clicados. Entendeu? Mas isso eu vou explicar mais para frente na próxima aula. Aqui eu só vou ajeitar para 2 casas decimais. Esse daqui, bounce rate, é porcentagem, então já está aqui. E olha, pelo que eu estou vendo, bounce rate é a métrica que mensura quando um usuário entra na sua página e sai. Ou seja, ele não permanece na sua página muito tempo. E o bounce rate que eu estou vendo para esse site é muito baixo, ou seja, significa que só 37% dos usuários que entraram na sua página saíram. É uma porcentagem relativamente baixa, o que é bom. O que a gente quer é que o usuário sempre se mantenha na página pelo mais tempo possível, porque aí ele tem mais tempo de visualizar mais anúncios e, portanto, gerar mais receita para o publisher. Exato. Na maioria das vezes, sim, mas para isso a gente precisa fazer uma análise de correlação entre métricas. Então, quando a gente tem essa planilha aqui, é justamente para ajudar a nossa visualização para fazer essa análise de correlação de métricas. Porque a gente, na programática, é impossível ou a gente não deveria nunca analisar uma métrica de forma independente. Porque algumas vezes, mesmo que a métrica esteja sendo baixa, por exemplo, match rate ou fill rate é baixo, que aqui o fill rate está nos 50% mais ou menos, talvez esse fill rate está gerando maior de receita para o publisher. Então, é conveniente manter um fill rate mais baixo, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente sempre tem que correlacionar as métricas e também estar em contato com o publisher para entender qual que é a estratégia de monetização. Algumas vezes, alguns publishers vão preferir sacrificar alguma métrica para ter mais retorno, por exemplo. Então, nem sempre todas as métricas que estão muito baixas ou muito altas são as melhores. Tipo assim, é o melhor para o publisher. Então, por exemplo, aqui a gente tem o CTR, que é os cliques que o usuário faz nos anúncios. Será que um clique de CTR de tipo 50% é bom? Porque o usuário está clicando? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque se o usuário sempre clica nesse anúncio, na hora de clicar, ele vai ser redirecionado para fora da página do publisher. Então, será que o publisher prefere manter ele, talvez, mais uma P1 ou uma P2 dentro, antes dele sair da página? Ou logo que o usuário chega na página, ele já está saindo, né? Porque clica no anúncio para ir para outro lugar. Entendeu? Então, é por isso que a gente precisa entender cada uma das métricas de forma independente, e quando a gente entender a teoria, a gente precisa ver qual que é a correlação de uma com a outra, para ver se faz sentido. Sim, deixa eu te mostrar. Isso que eu... tá me escutando ainda? Acho que minha bateria dos AirPods acabaram. Você está me escutando? Tô sim. Ah, tá. Beleza. Então, assim, olha... O primeiro que eu faço é um mapa de calor, né? E aqui, ó, são os gráficos que você está me perguntando. Eu ainda estou criando alguns para ver se faz sentido, alguns estou ajustando, mas
já nesse treinamento, a gente precisa começar a fazer esses gráficos, justamente para entender melhor. Aqui, ó, também tem outro. Receita com... a gente está comparando receita com RPM de sessão e RPM de página, né? Então, a ideia é que Sim, vocês... eu falei isso. Aham. Pode falar. Eu falei isso porque, por exemplo, às vezes a gente está analisando o mapa e tudo mais, e a gente não percebe alguns dados, ou a gente está começando, alguém está começando a aprender esse tipo de análise, e talvez um gráfico de correlação entre as métricas poderia ajudar a gente a observar algumas coisas que a gente não está observando olhando só esses números, entendeu? Isso. Ou auxiliar de alguma forma. Exato. Então, tem várias formas de fazer dados de correlação, tipo assim, de gráficos de correlação, mas isso vai depender muito sobre que tipo de métricas você vai priorizar para analisar. Nesse caso, por exemplo, da Geneotech, eu queria ter um gráfico de RPM de sessão e de página em comparação com a receita, que aqui eu consigo entender um pouco mais quando que a receita tem a maior pico, digamos, maior subida nas duas métricas, né? Mas isso, aqui, por exemplo, eu também fiz mas eu preciso entender primeiro por que eu estou fazendo, por que eu estou tomando só essas 3 métricas, né? Se faz sentido para mim. Então, a gente pode criar alguns padrões, por exemplo, de gráfico, de correlação, mas mais para frente, enquanto a gente vai melhorando mais essa análise, a gente pode criar nossos próprios gráficos específicos. Pode ser que vocês nem utilizem muito esse, por exemplo, utilizam outro. No lugar da receita, vamos falar de SPM, por exemplo. E a gente substitui aqui. Então, vai depender muito de como a gente vai priorizar o que a gente vai analisar. Beleza? Entendi. Aqui, onde que eu faria o mapa de calor? Primeiro, antes de fazer o gráfico, eu faria mapa de calor. O que é do meu interesse é a receita. Então, como que eu faço o mapa de calor? Eu seleciono toda a coluna, desde onde tem dados. Inclusive, eu vou eliminar vou ocultar ela, porque eu não consigo eliminar, da primeira que não tem informação. E aqui, eu seleciono todos os dados, sim, o total. Vou para formato condicional, color de escala. Aqui eu vou selecionar talvez essa. Eu não sei, para mim, se tem muitas cores dentro de uma coluna, é um pouco confuso. Então, eu vou selecionar essa, que é mais fácil para mim. E aqui, você determina o menor valor, ele vai estar em branco. O maior valor, ele vai estar em verde. Eu vou colocar aqui um verde um pouco mais intenso, assim. Só para deixar esse aqui. Então, como que o mapa de calor ajuda? Ele ajuda a identificar as tendências, no sentido de, cronologicamente, quais são os dias que tivemos a receita mais alta, se segue o mesmo padrão ou se não tem padrão. Por enquanto aqui eu não vi que tem um padrão muito exato. Então, vou deixar assim, porque isso vai me ajudar. Mas eu consigo ver que esse dia 15 teve a maior receita. Então, essa linha é a que eu vou analisar de forma mais granular quando a gente for criar, por exemplo, as outras abas. CPM também é importante para mim. Então, vamos ver. Formatação condicional. Vou usar essa mesma cor, essa mesma que eu tinha utilizado aqui. E olha a diferença da receita. A receita não teve um padrão específico, mas eu vejo no CPM que pelo menos nas últimas 2 semanas, desde julho, olha, desde que a gente está em julho, o CPM está incrementando de forma mais consistente, que está mais escuro aqui, a partir de julho. Então, um ponto de atenção. Outra questão que eu utilizaria o mapa de calor seria aqui nessas duas importantes, né? De página e de seção. Então, eu vou fazer o mesmo. Formatação, conditional formatting. Aqui eu vou colocar uma outra cor, color scale.
eu vou colocar essa mesma tipo de escala e uma outra cor para, por exemplo, azul. Olha, aqui a gente pode ver, por exemplo, que nos últimos dias de junho, ai, tô confundido, teve as maiores RPMs por página. Depois, ao longo do mês de julho, não está chegando, inclusive está caindo o valor. Está caindo o que o usuário, o que o publisher está recebendo pelo site por usuário. Aí já é um ponto de atenção. Isso, aí já é um ponto de atenção. Olha, mesmo que o CPM está incrementando, olha, o valor que o usuário está dando na página, por página, está caindo. Mas aí a gente está analisando a mesma página ou página diferente? A gente está analisando o site como um todo. Ah, Por entendi. isso que depois esse análise macro, né? Então a metodologia que a gente vai usar para análise é primeiro a gente vai para o macro, a gente está vendo o site como um todo. A partir do momento que a gente identifica onde estão os pontos de atenção, a gente vai para o micro. Então, aqui na Database, por exemplo, a gente vai fazer uma análise por URL também, para verificar justamente quais são as melhores URLs, e a gente vai indo mais granular. Então, sempre a gente vai do macro para o micro, nesse primeiro momento. Quando a gente for avançando mais com análise, a gente vai conseguir já, só de olhar aqui, eu já sei onde está o problema e rodar especificamente esse relatório, por exemplo. Uhum. Mas para você chegar lá, a gente precisa entender primeiro o macro do site como um todo e depois a gente chega no micro. Então, aqui, vamos fazer o mesmo formato. Conditional formatting, color scale. Aqui eu vou colocar uma outra cor também. Vou colocar isso aqui. E olha, tanto RPM de página como decisão, que faz muito mais sentido, porque uma e outra estão correlacionadas, tem a mesma tendência no mapa de calor. Uhum. Você viu? E aqui também, nesses dias, que seria o dia 24 ou 26, teve os maiores métricas da maior performance do lado da programática. Daí, no caso, a gente pensa, tipo, o que aconteceu nesse dia, quais métricas que surgiram e tudo mais, né? Exato. Inclusive, agora nessa semana, está no ponto mais baixo da performance geral. Então, a gente faz análises dessas outras métricas também, né? Esse site compra tráfego, né? Sim. Uhum. Então, essa é a primeira análise, tipo, geral. E como é um site que compra tráfego, possivelmente a gente faz a próxima análise por URL e por source, né? Mas, até aqui a gente está encerrando a aula já de Database e foto de performance. Com isso, deixa eu só reduzir aqui. Com isso, você já pode começar a fazer esses próximos, todos o resto, basicamente. Já pode. Beleza? Beleza. Então, só vou parar aqui de gravar para subir essa aula também.